Codependência nunca mais. Parte 1. O que é codependência e quem a tem? A história de Jéssica. O sol brilhava e o dia estava lindo quando o conheci. Depois tudo enlouqueceu. Georgiane, casada com um alcoólico. Esta é a história de Jéssica. Vou deixar que ela a conte. Sentei-me à cozinha, tomando café, pensando no trabalho doméstico que ainda tinha por fazer. Lavar a louça, tirar pó, lavar roupas, a lista era interminável. Mas eu não conseguia começar. Era coisa demais para pensar. Parecia impossível fazer tudo aquilo. Assim como minha vida, pensei. O cansaço, uma sensação conhecida, apossou-se de mim. Fui para o quarto. Antes um luxo, cochilar transformara-se agora numa necessidade. Dormir era só o que eu conseguia fazer. Para onde tinha ido minha motivação? Eu costumava ter excesso de energia. Agora, maquiar-me ou pentear os cabelos era um esforço que eu frequentemente deixava de fazer. Deitei-me na cama e caí num sono pesado. Quando acordei, meus primeiros pensamentos e sensações foram dolorosos. Isso também não era novidade. Não tinha certeza do que doía mais. A certeza de que meu casamento estava acabando. O amor terminara, aniquilado pelas mentiras, pela bebida, pelas decepções e pelos problemas financeiros. A raiva amarga que sentia de meu marido, o homem que causara tudo isso. O desespero que sentia porque Deus, em quem eu confiava, me traíra, permitindo que isso acontecesse, ou a mistura de medo, impotência e desesperança que impregnava todas as outras emoções. Desgraçado, pensei, por que tem de beber? Por que não pôde tornar-se sóbrio mais cedo? Por que tinha de mentir? Por que não podia amar-me tanto quanto eu o amava? Por que não parou de beber e mentir anos atrás, quando eu ainda me importava? Nunca tive intenção de me casar com um alcoólico. Meu pai tinha sido um. Tentei escolher cuidadosamente meu marido. Grande escolha. O problema de Frank com a bebida ficou evidente em nossa lua de mel, quando ele deixou nosso quarto de hotel à tarde e só voltou às 6h30 da manhã seguinte. Por que não enxerguei isso então? Olhando para trás, os sinais eram claros. Que tola eu fui! Oh, não! Ele não é um alcoólico de jeito nenhum. Defendi-o sempre. Acreditei em suas mentiras. Acreditei em minhas mentiras. Por que não o deixei, não me divorciei? Por culpa, medo, falta de iniciativa e indecisão. Além disso, eu já o havia deixado uma vez. Quando nos separamos, eu só sentia depressão, pensando nele e me preocupando com dinheiro. Sou uma desgraçada. Olhei o relógio. 2:45. As crianças chegariam logo da escola. E depois ele chegaria e esperaria o jantar. Não fiz nenhum trabalho doméstico hoje. Nunca consigo fazer nada. E a culpa é dele, pensei. A culpa é dele. De repente fiquei emotiva. Será que meu marido realmente estava no emprego? Talvez ele tivesse levado outra mulher para almoçar. Talvez estivesse tendo um caso. Talvez tivesse saído mais cedo para beber. Talvez estivesse no escritório criando confusão. Por quanto tempo mais ele seguraria o emprego? Uma semana? Um mês? Como sempre, logo se demitiria ou seria demitido. O telefone tocou, interrompendo minha ansiedade. Era uma amiga e vizinha. Conversamos um pouco e lhe contei sobre meu dia. Vou ao Al-Anon amanhã, disse ela. Quer vir comigo? Já tinha ouvido falar do Al-Anon, um grupo de pessoas casadas com alcoólicos. Vinha-me à mente a visão de mulherzinhas reunidas falando sobre as bebedeiras dos maridos, perdoando-os e pensando em pequenas maneiras de ajudá-los. Vamos ver, tenho muita coisa para fazer, expliquei sem mentir.
Senti-me insultada e mal pude ouvir o restante da conversa. Claro que não queria ir ao Anon. Eu tinha ajudado demais, já não tinha feito o bastante por ele? Fiquei furiosa com a sugestão de que tinha de fazer mais e continuar a tentar encher esse buraco sem fundo de necessidades insatisfeitas que chamamos de casamento. Estava cansada de carregar o fardo e sentir-me responsável pelo sucesso ou fracasso do nosso relacionamento. O problema é dele, pensei. Deixe que ele encontre a solução. Deixe-me fora disso. Não me peça mais nada. Apenas faça com que ele melhore e eu me sentirei melhor. Depois de desligar o telefone, arrastei-me até a cozinha para preparar o jantar. De qualquer modo, não sou eu quem precisa de ajuda, pensei. Eu não bebo, não uso drogas, não perco empregos e nem minto ou engano a quem amo. Mantenho a família unida com o maior sacrifício. Tenho pagado as contas, mantido um lar com um orçamento apertado, estado sempre ali para qualquer emergência e, casada com um alcoólico, emergência é o que não falta. Atravessado a maioria das crises sozinha e preocupada ao ponto de frequentemente adoecer. Não, decidi. Não sou a irresponsável aqui. Não há nada errado comigo. Tenho apenas de continuar, começar a fazer minhas tarefas diárias. Não preciso de reuniões para fazer isso. Me sentiria culpada de sair, quando tenho todo esse trabalho para fazer em casa. Deus sabe que não preciso de mais culpas. Amanhã me levantarei e me ocuparei. As coisas vão melhorar. Amanhã. Quando as crianças chegaram, vi-me gritando com elas. Isso não surpreendeu ninguém. Meu marido era o bonzinho, o cara legal. O carrasco era eu. Tentei ser agradável, mas era difícil. A raiva estava bem embaixo da superfície. Por muito tempo tive que tolerar muito. Não queria ou não era mais capaz de tolerar qualquer coisa. Estava sempre na defensiva. Sentia que de alguma forma lutava pela minha vida. Mais tarde descobri que era verdade. Quando meu marido chegou, esforcei-me em preparar o jantar. Comemos, mal nos falando. Tive um dia agradável, disse Frank. O que ele quer dizer, pensei. O que realmente fez? Pelo menos estava no trabalho. Além disso, quem se importa? Que bom, retruquei. Como foi seu dia? Perguntou ele. Que diabo acha que fui? Pensei. Depois de tudo que me fez, como espera que meus dias sejam? Lancei-lhe um olhar ameaçador, forcei um sorriso e disse: Meu dia foi bom, obrigada por perguntar. Frank olhou para o outro lado. Ele ouviu o que eu não estava dizendo, mais do que o que eu dizia. Ele sabia que era melhor não dizer mais nada, e eu também. Estávamos quase sempre a um passo de uma discussão irada, uma reedição de ofensas passadas, gritando ameaças de divórcio. Costumávamos desabafar em brigas, mas nos cansamos delas, então fazíamos isso silenciosamente. As crianças interromperam nosso silêncio hostil. Meu filho disse que queria ir a um parque que ficava a alguns quarteirões de casa. Eu disse que não queria que ele fosse sem o pai ou sem mim. Ele resmungou que queria e que iria sozinho, e que eu nunca o deixava fazer nada. Gritei que ele não ia e ponto final. Ele gritou, por favor, tenho de ir, todos os meus amigos vão. Como sempre, cedi. Está bem, vá, mas cuidado, avisei. Senti como se tivesse sido derrotada. Sempre me sentia derrotada, com meus filhos e com meu marido. Ninguém jamais me ouvia. Ninguém jamais me levava a sério. Eu não me levava a sério.